Agora começou. Então vamos lá, vamos dar início à aula. Na aula de hoje de física, a gente vai falar sobre máquinas térmicas, tá? A definição, as considerações sobre a máquina térmica, o ciclo dela. Nós vamos falar sobre o fluxo de energia na máquina térmica, tá? E associar isso à primeira lei da termodinâmica. E também vamos falar sobre o rendimento e a aplicação com a segunda lei da termodinâmica. Vamos falar sobre o motor refrigerador, que seria quase que o contrário da máquina térmica. Vamos falar sobre o fluxo e a segunda lei da termodinâmica. E aí fazer alguns exercícios aqui para a gente não só resolver, né, aprender a definição, mas também ver como que elas são aplicadas nos exercícios de um modo geral. Então vamos falar um pouco sobre máquinas térmicas, tá? De forma resumida, entende-se como máquina térmica qualquer dispositivo que transforma parte da energia interna de uma substância em energia mecânica. Por exemplo, nosso corpo pode ser considerado uma máquina térmica porque ele utiliza a energia dos alimentos para converter isso em energia mecânica, energia em que, por exemplo, a gente usa para se locomover. Então, essa é a definição de máquina térmica, tá? Aqui, como exemplo, nós temos o motor de um automóvel que transforma energia interna armazenada nas ligações químicas do combustível em energia mecânica, tá? Energia do movimento. Então, máquina térmica é uma definição bem simples que a gente tem aqui. Vamos para algumas considerações. A primeira é: as máquinas térmicas que estudaremos, elas transformam parte da energia térmica em energia mecânica, tá bom? Segunda observação, utilizam gás ou vapor como fluido operante. Então, isso aqui é um ponto importante. E a terceira observação, trabalham em transformações cíclicas, tá? Que essa talvez seja mais importante para a gente no momento, tá bom? Que é a transformação cíclica sendo associada ao trabalho. A gente viu na última aula, e aí eu vou tirar um print aqui da nossa apostila para vocês verem aí uma coisa importante sobre as transformações cíclicas que a gente viu, só para a gente dar uma revisada aqui agora, tá? Lembrando que no final da aula eu vou resolver os exercícios da aula anterior, então anotem aí. Deixem aí observado isso. Então vamos lá. Como eu citei para vocês a questão da transformação cíclica, a gente tem que lembrar o seguinte: uma transformação cíclica é aquela que envolve um ciclo, tá? Observação: se o ciclo for no sentido horário, então a gente diz que o trabalho vai ser positivo, o trabalho realizado, e se for no sentido anti-horário, o trabalho vai ser negativo. Ponto importante aqui é que numa transformação cíclica, a variação de energia interna, tá? Ela vai ser nula. E por consequência da primeira lei da termodinâmica, que diz para a gente o seguinte, a primeira lei: quantidade de calor é igual à variação de energia interna mais o trabalho, tá, do ciclo. Isso significa dizer para a gente aqui que se isso aqui é nulo, então a quantidade de calor do ciclo vai ser igual ao trabalho do ciclo, tá? E aqui um ponto importante: o trabalho do ciclo, a quantidade de calor do ciclo é a quantidade que a substância recebe de calor menos a quantidade que ele cede de calor. Então, a quantidade do ciclo, ele vira, né? O ciclo em si, ele possui essa operação. Ele cede calor por meio e recebe calor. Então, por conta dessa atividade, ele recebe e cede. Essa diferença vai ser justamente a quantidade total de calor do ciclo. E aí, um detalhe importante: caso a questão dê gráfico para a gente, informe o valor, anotações em gráficos que envolvem pressão e volume, tá? A área desse gráfico corresponde com o módulo do trabalho. Se eu soubesse que o ciclo é no sentido horário, eu posso dizer que esse trabalho é positivo. Se eu souber que for no sentido anti-horário, o trabalho será negativo. Então, algumas observações que a gente viu em aulas anteriores sobre as transformações cíclicas, tá? Que é muito importante aí deixar frisado esse detalhe. Bom, como que opera então o ciclo de uma máquina térmica, já que ele é tão importante? Primeiro, toda máquina térmica opera em transformações cíclicas no sentido horário. Então, isso aqui é muito importante, porque a gente já sabe que o módulo do trabalho sempre vai ser positivo. Na verdade, o trabalho vai ser positivo. E como eu mencionei, a área do gráfico, ele vai representar para a gente o ciclo. Uma observação importante: lembre-se que a área depende do formato. Se o formato for, se for um círculo,
A área do círculo, lembre-se que é πr². Se for triângulo, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Se for trapézio, tá? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E se for, por exemplo, retângulo, base vezes altura. Tá bom? São as principais áreas que envolvem aí as transformações cíclicas, tá? Nas transformações cíclicas em sentido horário, nós vamos ter essa observação, que na verdade eu já expliquei ela aqui, então só estou seguindo a mesma orientação que nós vimos na aula anterior aqui para a transformação cíclica, já que a máquina térmica possui, então, esse mecanismo, né, de trabalhar com a transformação cíclica. Um ponto importante aqui, gente, é que o trabalho do ciclo, ele é a energia mecânica útil cedida pelo sistema, que é igual à área do gráfico, no interior do gráfico, tá? No interior do ciclo aqui. Então, essa energia mecânica útil aqui, a gente precisa lembrar quando nós estávamos estudando a parte de eletricidade, lá no início do caderno 2, que a gente viu que o trabalho, a potência, na verdade, ele é dividido em potência útil e dissipada, tá? Então, aqui o trabalho ele vai ser somente a parte útil que é cedida pelo sistema. Como que funciona, então, o fluxo de energia numa máquina térmica? Funciona da seguinte maneira. Ele pega energia da fonte quente. Deixa eu adicionar mais um aluno aqui. Então, como que funciona? Ele recebe energia da fonte quente, a máquina térmica usa, né, aqui para transferir calor, trabalho, e aí ele cede energia para a fonte fria, tá? Então, ele faz esse ciclo, recebe da fonte quente e cede para a fonte fria, e aí uma parte dessa energia é o trabalho que é transferido como energia mecânica, transformado em energia mecânica para o meio, tá? Então, ele segue esse ciclo aqui. Pega calor, energia térmica e transforma em energia mecânica, tá bom? Por isso que é chamado de máquina térmica. E aí, como vocês devem perceber, todo equipamento que a gente compra, eles vêm com uma etiqueta falando sobre o rendimento, né? Se ele tem rendimento A, B, C, D ou E. Quanto mais, digamos assim, a letra A é o melhor rendimento, a letra B é um rendimento inferior, e aí vai até, quanto mais distante for na ordem alfabética, for a letra do equipamento, pior vai ser o rendimento desse equipamento em relação ao gasto, consumo de energia, tá? Ele transforma a energia de uma maneira bem ruim. Então, a gente precisa saber como calcular o rendimento. O rendimento de uma máquina ele é medido da seguinte maneira: é o trabalho dividido pela quantidade de calor recebida, tá? Da fonte quente, tá? Esse Q com esse Q aqui é a quantidade de calor recebida da fonte quente. Ou então você pode fazer 1 menos a quantidade da fonte fria dividido pela da fonte quente, tá? Corrijam na apostila, caso vocês estejam com a apostila, na página, deixa eu ver aqui a página, na página 171, corrijam, tá? Porque vai aparecer para vocês assim, ó, 1 menos Q sobre QF, tá? Não é QF aqui embaixo, continua sendo QQ, tá? Porque QF sobre QF seria 1, tá? E 1 menos 1 daria 0, então é um rendimento nulo, que não faz sentido, tá bom? A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte, ó, é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, converta integralmente energia térmica em energia mecânica. Não tem como, tá? Seria um sonho a gente conseguir fazer isso, que nós teremos que 100% de rendimento. Então, resumidamente, a segunda lei da termodinâmica diz para a gente que é impossível ter uma máquina com 100% de rendimento. Então, é isso aí. Prosseguindo aqui com o nosso ponto, é o seguinte: o motor refrigerador é um motor que opera seguindo um princípio contrário ao que nós chamamos disso, né? O dispositivo cujo ciclo do diagrama é esse aqui, é percorrido no sentido anti-horário, ou seja, ele tem o trabalho negativo,
essa máquina é chamada de motor refrigerador ou máquina frigorífica, tá? Como exemplo, nós temos geladeira e ar-condicionado. Observem que esse gráfico aqui, ó, segue um sentido anti-horário, enquanto que esse aqui seguia um sentido horário, que é um sentido positivo. Então, de forma bem simples, máquina térmica, ela pega energia térmica e transforma em energia mecânica, tá? Pegando da fonte quente e mandando para a fonte fria, tá bom? Deixa eu mostrar aqui, ó, no fluxo. Pegando a energia da fonte quente e mandando para a fonte fria, tá? O que sobra da energia. Enquanto que uma máquina frigorífica ou um refrigerador, ele pega energia da fonte fria e manda para a fonte quente, tá? Então, ele faz o processo contrário. Observem as fórmulas que nós temos, nós vamos usar nos exercícios daqui a pouco, tá bom? Para fazer. A segunda lei da termodinâmica vai dizer o quê? Que é impossível que uma máquina de energia térmica transfira energia térmica de uma fonte quente para uma fonte fria sem a entrada de uma energia interna. Essa energia interna que está sendo entrada aqui, gente, ó, é o trabalho, tá? É o trabalho que insere energia aqui para que ela seja enviada, essa energia, para a fonte quente, certo? Então, esse seria um resumo. O resumo em si, eu aconselho vocês a lerem novamente na apostila e procurarem no livro texto, que vai ter um complemento bem legal lá para vocês com relação a esse enunciado, com esses enunciados que eu coloquei aqui para vocês, né? Esse resumão. Mas vamos para os exercícios para ficar mais claro como a gente resolve os problemas de energia térmica, tá? Então vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui de um antigo IF, tá? Que agora é IF, na verdade, um Cefet do Paraná. Então, essa questão diz o seguinte, ó. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte maneira. É impossível construir uma máquina térmica operando ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte quente e converter integralmente em trabalho. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que, letra A, sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%. Falso, eu acabei de falar sobre isso, né? Isso aqui é 100% falso. Não tem como a gente construir uma máquina que seja 100% eficiente. Letra B, qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Falso, né? Precisa de uma fonte fria também. Falso. Letra C, calor e trabalho são grandezas homogêneas, tá? Falso, tá? Homogênea significa digamos assim, com o mesmo meio, tá? Então, isso aqui é falso. O calor, geralmente, o trabalho de uma fonte externa, o calor está associado a outro meio, tá? Letra D, qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor, né? Parte desse calor para uma fonte fria. Isso aqui é verdade, essa é a alternativa correta. Se vocês notarem isso que o ciclo faz, ó, pega da fonte quente e manda, tá? Envia uma parte para a fonte fria. E aí a letra E, só para a gente ver, somente com uma fonte fria mantida sempre a 0 graus Celsius seria possível uma certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. Aí isso aqui também é falso, né? A gente já falou que não tem como converter integralmente, isso aqui é falso, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra D, D de dado. Bom, vamos fazer outro exemplo aqui, do mesmo conteúdo. Vamos lá. Então, vamos ver aqui. Essa é uma questão que vai nos levar, relembrar, na verdade, né? Nos levar a relembrar que nós estudamos alguns meses atrás, e aí associar o conteúdo de hoje, tá? A questão é o seguinte, ó, uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot, entre as temperaturas de 500 Kelvin e 300 Kelvin, recebendo 2.000 joules de calor da fonte quente. O calor rejeitado, aquele que vai ser mandado para a fonte fria, e o trabalho realizado pela máquina em joules são, respectivamente, quanto? Então, vamos lá. Como que a gente vai calcular, como que a gente vai responder essa questão? A gente vai responder da seguinte maneira, ó. A quantidade de calor ela é proporcional à temperatura, isto é, a quantidade de calor da fonte quente, tá? Dividido aí pela quantidade de calor da fonte fria,
vai ser igual à temperatura da fonte quente sobre a temperatura da fonte fria, tá bom? Então, vamos lá. A quantidade de calor da fonte quente, a gente sabe quanto que é, vale 2.000, né? Da fonte quente, foi dado aqui, 2.000. A quantidade de calor da fonte fria a gente não sabe, é o que a gente quer determinar. E aqui a temperatura da fonte quente, né? Obviamente vai ser 500, que ela é mais quente. E o da fonte fria, 300. Lembrando para vocês que se a temperatura não estivesse em Kelvin, é necessário primeiro converter para Kelvin para depois transformar de novo em Celsius, tá? Então tem esse detalhe. Vamos resolver isso aqui. Para resolver, nós vamos fazer uma simplificação aqui, ó, por esses zeros, e aí multiplicar cruzado. Ou seja, 5 vezes a quantidade de calor da fonte fria vai ser igual a 2.000 vezes 3, ou seja, 2 vezes 3 dá 6, repete os zeros, 6.000, tá? Passando 5 dividindo, 6.000 dividido para 5 vai dar 1.200, tá? Então, 1.200 joules de energia para a fonte fria. Então, dos 2.000 que ele recebe, 1.200 vai para a fonte fria, tá bom? Agora falta a gente determinar o trabalho. Então, como que a gente vai determinar o trabalho? Utilizando essa formulazinha bonitinha aqui, ó. Cadê? Essa fórmula aqui. O trabalho é a diferença entre as quantidades de calor. Ou seja, voltando aqui para a questão, o trabalho ele vai ser igual à quantidade quente, que é 2.000, menos a quantidade da fonte fria, que é 1.200. Essa subtração vai dar para a gente fornecer para a gente 800 joules de trabalho, tá bom? Então, o trabalho é 800 e a quantidade de calor, 1.200. A gente nem precisaria resolver tudo, tá? Porque se vocês notarem, a única alternativa que tinha 1.200 era a letra D, então não precisávamos resolver. Vejam que aqui nós usamos uma regra de 3, tá? Para resolver essa questão, porque elas são proporcionais, o trabalho permanece o mesmo. E a temperatura é proporcional à quantidade de calor. Lembre-se que a quantidade de calor de um corpo é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Isso significa dizer que se eu faço dividindo aqui, ó, as quantidades de calor, né? Se eu faço isso dividindo, a gente vai ter a mesma coisa para ambos, ó, tanto da fonte fria quanto da fonte quente, ó. Vai ser igual para ambos. Então a gente pode cancelar aqui, ó, o valor aqui, ou seja, a quantidade de calor é proporcional à variação de temperatura, ou simplesmente temperatura, tá? Bem simples aí, essa questão aí. Mas tem que lembrar de todas as regras. Nem todas as regras que caem nos exercícios eu passo para vocês, porém eu tento sempre, na hora do exercício, passar as regras que geralmente não aparecem explicitamente na apostila, tá? Por isso que eu tento fazer o máximo de exercício possível com vocês, ó. Essa aqui é uma questão de rendimento. Uma máquina térmica cíclica recebe 500 joules de calor de uma fonte quente. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, quantidade de calor da fonte quente, 5.000 joules. E realiza trabalho de 3.500 joules. Então, eu posso vir aqui, ó, trabalho igual a 3.500 joules. Ele pede para a gente calcular o rendimento dessa máquina. O rendimento ele pode ser calculado com duas fórmulas. Ou usando o trabalho, ou usando a quantidade de calor da fonte fria. Como a gente já tem o trabalho, basta a gente usar a fórmula. O rendimento é igual ao trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Ou seja, trabalho 3.500, energia recebida pela fonte quente 5.000. Então vamos só fazer essa divisão aqui. Para simplificar a divisão, nós vamos cancelar os zeros. E aí nós vamos ter 35 dividido para 50. Fazendo essa divisão aqui, eu, na verdade, não vou fazer a divisão convencional, eu vou multiplicar por 2 em cima e baixo, para vocês entenderem o que eu vou fazer. Quando eu multiplicar por 2 em cima e baixo, vai dar 70 sobre 100. E aí, gente, 70 sobre 100 é 70%, né? Então, o rendimento vai ser de 70%. Aí eu não preciso fazer divisão, tá? Eu vou transformar em porcentagem. Porcentagem é o número dividido por 100, então 70%. Então, essa máquina é uma máquina que opera em 70% de rendimento. O que significa esse 70% de rendimento? Significa basicamente o seguinte: a cada 100 joules de energia, 70 é utilizável
e as outras 30 é mandado para a fonte fria, tá? Então isso é bem interessante aí para a gente entender. Só um detalhe importante aqui é que eu coloquei aqui QF, tá? Mas não é QF, é fonte quente, então é a letra Q aqui embaixo, tá bom? Vamos fazer. Essa aqui eu acho que é a questão mais fácil que a gente vai fazer hoje. Vamos fazer mais uma aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Então, é uma questão bem parecida com o segundo exemplo, foi o terceiro exemplo que a gente. O segundo exemplo que a gente fez. O terceiro a gente acabou de fazer. Então, esse aqui, olha só. Uma máquina térmica recebe 800 joules de calor de uma fonte quente em uma temperatura de 400 Kelvin e rejeita 300 joules para a fonte fria. Calcule a temperatura da fonte fria e depois o trabalho. Então, é bem tranquilo. Para calcular a temperatura da fonte fria, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o seguinte, ó. A quantidade de calor da fonte quente sobre a quantidade de calor da fonte fria é proporcional à temperatura da fonte quente sobre a temperatura da fonte fria. E essa forma que é importante, e um detalhe bem legal. Isso aqui é uma relação matemática, então se eu colocar a quantidade de calor da fonte fria aqui em cima, a temperatura também tem que ser da fonte fria. Ó. Aqui, ó, eu coloquei quente, quente em cima, mas eu posso colocar frio e frio em cima, quente e quente embaixo, que não muda, tá, a resposta, porque isso é uma proporção, tá? Vamos lá substituir os valores. A quantidade de energia recebida é 800 joules, então eu vou vir aqui, ó, vou substituir aqui 800 joules. A gente quer saber a quantidade de temperatura da fonte fria, então eu vou colocar aqui, temperatura não, calor. Ah, não, a quantidade de calor foi 300, né? Muito bom. Então aqui eu vou substituir 300 aqui embaixo. É bom que a gente simplifique os zeros. A temperatura da fonte quente é 400, então 400. E aí a gente vai ter aqui a temperatura da fonte fria, tá? Bom, uma coisa importante aqui, gente, ó, se vocês perceberem, ó, como é uma proporção, ó, a quantidade de calor que foi rejeitada foi 300, né? Mas observa a proporcionalidade aqui, ó. Tá vendo que daqui para cá você divide por 2? Então, isso significa dizer, tá? E se só usar matemática aí, vocês vão perceber o seguinte, ó, que se eu divido por 2 daqui para cá, então significa que daqui para cá também eu vou dividir por 2, ó. Isso significa dizer que, sem fazer cálculo, eu consigo perceber que a temperatura na fonte fria é de 150 Kelvin. Eu não preciso fazer o cálculo para saber. Basta observar a questão da proporcionalidade aqui. Se você quiser multiplicar cruzado, vai em frente. Você vai encontrar 150 Kelvin, tá? Mas não precisa, é só você olhar a proporcionalidade, ó. De 400 para 200, de 400 para 800, você multiplica por 2. Então, significa dizer que a proporção aqui é 2, ou seja, isso aqui é 300, aqui é metade, ou seja, 150. Depois que eu descobrir a temperatura, eu vou calcular o trabalho. Então, o trabalho, ele é igual ao quê? O trabalho, ele vai ser igual à quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Isto é, ele vai ser 800 menos 300, 500. O trabalho foi de 500 joules. Bem simples, tá? Então, essa aqui também é outra questão bem bobinha de se fazer, mas é legal porque aí a gente vai entendendo o processo de se resolver as questões referentes a esse conteúdo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Beleza. Agora vamos fazer uma questão um pouco maior. É interessante por ser uma questão que vai trazer aí para a gente uma noção, né, um pouco mais, digamos assim, profunda sobre esse conteúdo. Olha só essa questão. Uma máquina térmica opera segundo o ciclo JKLMJ, tá? Então ele segue esse ciclo aqui no sentido horário, tá? Então é positivo o trabalho. Mostrado no diagrama TS aqui, que é a temperatura em Kelvin sobre S, que é energia. Na verdade, S não é energia, né? Temperatura sobre... Melhor, energia sobre temperatura é potência, né? A gente vai ver o seguinte, ó. Pode-se afirmar que, letra A, o processo JK corresponde a uma compressão isotérmica, tá? Então, vamos lá. Qual que é a verdadeira aqui, na verdade? É isso que ele quer que a gente determine qual que é a verdadeira. Bom,
No JS, vocês vão observar o seguinte, ó, que há um aumento de entropia aqui. O que é entropia? Então, olhando na internet, entropia é o seguinte: no sistema termodinâmico, bem definido e reversível, função de estado cuja variação infinitesimal é igual à razão entre o calor infinitesimal trocado entre o meio externo e a temperatura absoluta do sistema. Então, isso é bem difícil, né? É bem simples, gente. Entropia é a medida da energia não disponível para a realização de trabalho, tá? Então, é o grau de desordem de um sistema, sendo uma medida da indisponibilidade da energia. Então, aqui nós vamos perceber o seguinte, ó, a temperatura permanece constante, ela nem subiu nem aumentou. Isso significa dizer que nesse processo aí a variação de temperatura, a variação de temperatura é nula, tá? Mas não significa dizer aqui que é uma compressão isométrica, tá bom? Compressão, lembre-se, compressão é quando diminui, no caso, o gás, tá? Quando o gás diminui. Então, quando você tem uma compressão isotérmica, isso significa dizer que o gás diminuiu o seu volume, mas a temperatura permaneceu constante, tá certo? Então, se a gente observar, ó, há um aumento aqui da entropia, tá bom? Isso significa dizer que, nesse caso aqui, o sistema recebeu calor, ou seja, realizou trabalho. Se realiza trabalho, então ele não diminui seu volume, ele aumenta seu volume, tá bom? Então ele expandiu o gás. Lembre-se que trabalho também é calculado como sendo pressão vezes variação de volume. Se o trabalho aumenta, isso significa dizer que o volume aumentou. Então, essa aqui é falsa. Se o volume aumentou, não é uma compressão, e sim uma dilatação, tá bom? Vamos lá. Isso aqui só nesse processo aqui, tá, gente? Ó, de J até K. Então tem que ter esse cuidado. O trabalho realizado pela máquina em um ciclo é dado por essa fórmula aqui, tá? T2 menos T1 vezes T1 S2 menos S1. Então vamos o seguinte: no ciclo, a gente aprendeu aqui no início, ó, que no ciclo o trabalho é a área do gráfico, tá? E aí a pergunta seria o seguinte: como que calcula a área desse gráfico aqui, ó? É base, tá? Esse aqui é base vezes altura. Quanto que vale a base aqui, ó? A base, gente, ó, é o valor final menos o valor inicial. A altura, ó, é o valor final menos o valor inicial. Okay? Então a resposta correta dessa questão é a letra B, de fato, porque a gente vai observar que o trabalho é base, ó, só que aqui está ao contrário, ó, base vezes altura. Então, de fato, a letra B é a correta. Letra C, ó, o rendimento da máquina é dado por 1 menos T2 dividido por T1. Então, a letra C é errado, porque a razão das temperaturas para o cálculo do rendimento, gente, quando usa a temperatura é assim, ó, o rendimento é 1 menos T1 sobre T2, tá? Então, a razão das temperaturas é que está errada aqui, a ordem da temperatura. Então, isso aqui é falso. Letra D, durante o processo LM, ó, esse aqui de baixo, uma quantidade de calor é absorvida pelo sistema. Nesse caso aqui, é o contrário. Ó. No primeiro processo, ó, ele estava aumentando, agora aqui ele está diminuindo. Então, ele está dizendo que a quantidade de calor é absorvida. Na verdade, nesse processo aqui, ele vai perder calor, tá? Ele não absorver calor. Então, ele perde calor e não absorve. É o contrário, já que está diminuindo aqui, ó. Tá vendo que está diminuindo, ó? Ele está diminuindo, está se aproximando de zero aqui, então está diminuindo. Então, ele não está absorvendo, ele está cedendo. Letra E, uma máquina térmica que opera entre T2 e T1 poderia eventualmente possuir um rendimento maior que a desta. Falso, tá, gente? Falso porque se eles operam nessa temperatura aqui, o trabalho vai ser o mesmo. Então, não vai mudar o rendimento, já que o rendimento é baseado no trabalho da máquina. Se o trabalho da máquina é o mesmo, se o trabalho não muda, então não tem como o rendimento da máquina aumentar ou diminuir, se o trabalho permanecer constante. Então, essa alternativa aqui é falso, a B é a correta, tá? O trabalho no ciclo é calculado pela área, base vezes altura, tá bom? Nesse caso é base vezes altura porque é um retângulo. Se fosse triângulo, base vezes altura dividido por 2.
Então, tem que ficar atento aqui. Vamos fazer mais exemplos, tá? Deixa eu ver mais um exemplo aqui. Bom, fazer um exemplo aqui importante, ou melhor, interessante, porque aqui, nesse exemplo que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer uma conversão de temperatura inicialmente, tá? Gente, se tiver com alguma dúvida, não estiver entendendo, tá? Desmuta aí, fala, porque vocês sabem que eu vou para frente aí com o conteúdo, com o exercício e passo o máximo que der. Que aí depois vocês também podem reassistir o vídeo e, né, pegar direitinho tudo que eu vou falando aqui. O bom da aula online é isso, né? Vocês podem depois reassistir ela. Vamos lá, essa questão fala o seguinte, ó, uma máquina térmica que trabalha entre as temperaturas de 27 graus e 327 graus Celsius possui 80% do rendimento ideal para uma máquina térmica. Isto é, o rendimento, ele já diz para a gente aqui que o N é igual a 80%, tá, gente? Aí diz o seguinte, ó, se essa máquina recebe 1000 joules da fonte quente, então a quantidade de calor da fonte quente é 1000, qual é o trabalho realizado por ela? Então, como que a gente vai calcular o trabalho? Bom, essa questão a gente vai utilizar o seguinte, nós sabemos que o rendimento ele é igual ao trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente, tá? Se fosse da fonte fria, aí a gente faria o contrário. Então, o que que a gente vai fazer aqui? O rendimento dela, ele está falando o seguinte, ó, que o rendimento dessa máquina é 80% do rendimento ideal. Então, não é uma questão tão direta, porque olha só, tomem cuidado, eu vou fazer errado aqui para vocês verem. Se a gente fosse substituir aqui direto, a gente ia fazer isso aqui, ó. O N seria 80%, tá? Então, 80 por 100, tá bom? Trabalho é o que eu quero calcular, e a quantidade de calor seria 1000, tá? Então, como que a gente chegaria ao resultado? A gente ia multiplicar cruzado, então nós teríamos que 100 vezes o trabalho, ele seria igual a 80.000. Aí é só passar o 100 dividindo, que na verdade vai só cancelar 2 zeros. E aí o resultado final seria de 800 joules, tá? Nem precisaria fazer cálculo nenhum, é só você observar. Recebeu 100 joules e é 80%, 80% de 1000 é 800, tá? E aí a gente chegaria ao resultado que teoricamente seria o resultado correto. Seria a letra... nem tem. Essa questão aqui iria salvar a gente porque nas alternativas não tem a alternativa de 80 joules. Se tivesse, a gente já ia com sede ao pote marcar 80 joules. Então percebam que tem alguma coisa errada nessa questão. Porque se não tem essa alternativa, então ou foi errado conta aqui, ou a análise está errada. E, de fato, o que está errado aqui é a análise. Por quê? Vejam que a temperatura não está aqui à toa. Ele está falando que é o rendimento ideal para essa máquina térmica, tá? 80% do rendimento ideal. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos ver qual que é o rendimento ideal dessa máquina. Primeiro, as temperaturas aqui têm que estar em Kelvin, tá? Então, vai ser... a gente soma, né? Mais 273... Opa, deixa eu limpar aqui. A gente vai somar as temperaturas com 273 para obter as temperaturas em Kelvin. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos calcular o rendimento ideal. O rendimento ideal, gente, seria o quê? Seria 1 menos a temperatura 1, que no caso é 27 graus Celsius, mais 273, 300 Kelvin, dividido pela temperatura 2, que a gente viu agora, que nesse caso vai ser 600 Kelvin, tá? 273 mais 327, 600. Posso cortar os zeros aqui numa boa, posso dividir por 3 em cima e embaixo, e aí nós vamos ter 1 menos 1/3, 1/2, na verdade. E o menos meio é meio, tá, gente? Isso aqui significa 50%, tá bom? Então, é 50% o rendimento ideal dessa máquina. Bom, então nós vamos perceber o seguinte, ó, o rendimento dela, como a gente já viu, gera um trabalho, tá? A gente fez o cálculo aqui, eu vou fazer o cálculo de novo. Isso aqui significa que o trabalho ele vai ser igual ao rendimento vezes a quantidade de calor, tá? Que é simplesmente 80%
de 1.000, tá? E como a gente já viu, nesse caso aqui o trabalho seria 800 joules, tá? Percebam que, na verdade, o rendimento dela real não vai ser de 800 joules, porque ela só opera em 50%. Então, se a gente obteve 80%, a gente vai ter, então, que o trabalho real dela, tá bom? O trabalho real vai ser igual a metade de 800, né? Que é 50%. 50% é a metade. Então, 400 joules, letra A, aqui de amor, tá? Aí a gente calculou, então, o trabalho ideal. Bom, então essa questão aqui é interessante porque ela vai abordar esse aspecto, primeiro, de mudança de temperatura, que tem que ficar atento, a temperatura tem que estar em Kelvin. Detalhe importante também é não ficar cego aqui pelas informações, ler direitinho, porque como essa questão fala para a gente, o rendimento ideal para a máquina é 1, seria de 50%, é de 50%, e ele fala que, além disso, nessa temperatura, ele só consegue render 80% dos 50%, tá? Ou seja, só 40%. Então é isso aí, é a forma como a gente vai analisar, deveria ter analisado essa questão, e como a gente analisou no caso, tá? Gente, alguma dúvida? Não, né? Então vamos fazer mais uma aqui. Essa que eu vou fazer agora tá no plural, tá? Tarefa complementar. Vai ser uma questão teórica, não tem cálculo aqui, só para a gente analisar. E essa questão diz o seguinte, ó. O processo cíclico na máquina de Carnot, que é uma máquina térmica teórica de rendimento máximo, é constituído de duas transformações. Então, quais são essas transformações aqui no ciclo de Carnot, né? Como que a gente analisa aí? Esse ciclo, gente, vai ser adotado da seguinte maneira, ó. Vamos pegar o gráfico aqui para a gente analisar de uma forma mais interessante. Nós vamos ter P e aqui o volume, pressão e volume, tá? Então, o ciclo da máquina de Carnot já vai funcionar da seguinte maneira, ó. Nós vamos ter um ciclo de A para B, depois de B para C. O gráfico não necessariamente precisa estar assim, pode ser um retângulo, pode ser um círculo. Um círculo não, porque aí não vai ter esses pontos que eu estou indicando para vocês, tá? Pode ser um trapézio, não importa muito. Então, aqui nós vamos adotar os pontos A, B, C e D. Aqui nós vamos notar o seguinte, ó, de A até C, esse caminho aqui, ó, de A até C, nós vamos ter uma transformação isotérmica. Por quê? Por que uma transformação isotérmica? Porque a pressão diminui, o volume aumenta. Ó, a pressão diminui, o volume aumenta. Isso significa dizer que, inicialmente, a temperatura, então, é que vai estar constante, já que o que vai alterar é a pressão e volume, tá? E de C para D e de D para A, nós vamos ter um processo adiabático. Por que que é um processo adiabático? Porque ele não troca energia com o meio, tá? E por não trocar energia com o meio, a gente vai ter esse tipo de processo sendo analisado nessa questão, tá bom? Então, ele não troca energia, não tem troca de calor ou de energia térmica com o meio, tá? O meio exterior. Vou fazer mais uma aqui. Deixa eu ver aqui. Fazer mais uma, tá, pessoal? Ó, para a gente finalizar o de hoje, a gente vai fazer essa questão aqui, ó. Também lá do plural. Novamente, essa aqui vai ser uma questão teórica também. Mas essa aqui vai ser uma de refrigerador, se eu não me engano, tá? Então essa vai ser interessante por causa da diferença do que nós precisamos para resolver. Vamos lá, deixa eu deixar aqui.
Então vamos lá. Essa questão diz o seguinte, ó. Por trás de toda cerveja gelada há sempre um bom freezer. E por trás de todo bom freezer há sempre um bom compressor. A peça mais importante para que qualquer sistema de refrigeração funcione bem. Popularmente conhecido como motor, o compressor hermético é considerado a alma de um sistema de refrigeração. A fabricação desses aparelhos requer tecnologia de ponta e o Brasil é destaque mundial nesse segmento. Geralmente deve ser por causa do calor que a gente sente aqui, né? Então, por isso que deve ser destaque. Mas vamos lá, isso aqui fala sobre refrigeradores, tá? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que representa corretamente o diagrama de fluxo de refrigerador. Então, vamos ver aqui. A gente sabe que a letra D aqui é correta, porque está marcado, né? Para quem viu, que prestou atenção aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês quais são as incorretas logo, e aí a gente fica entre as que são corretas, tá? As que eventualmente poderiam ser corretas. Primeira coisa, se é uma máquina térmica de refrigeração, primeira coisa que vai acontecer, todas as alternativas que ele pega calor da fonte quente, ó, pode descartar. Ele não pega calor da fonte quente. Então, as letras B, C e D já é descartado de cara, tá? Não precisa nem ficar analisando, porque ele não pega refrigeradores, eles pegam do reservatório frio para a fonte quente. Aí, a gente ficaria em dúvida entre letra A e letra D. Por que a letra D é correta? Porque, vejam o seguinte, nessa situação aqui, em que não aparece o trabalho, significa dizer que o motor do refrigerador, ele pega o reservatório, o calor da fonte fria e só joga fora. Só está jogando fora, tá? Então, esse aqui é falso. Tem que haver trabalho, porque é o trabalho que faz aí a transformação, né? Ele é responsável aí pela transformação. E é isso aqui que está no fluxo de energia que nós temos na nossa apostila, tá bom? É justamente isso aqui, ó, fonte fria, motor, ele recebe um pouco de energia mecânica do meio, tá, do compressor, e aí parte dessa energia é jogada para a fonte quente, tá bom? Então, esse é o processo básico. Então, a letra D aqui é a correta, tá? Então, lembre-se, refrigeradores, descarta aí reservatório quente aqui como sendo o que ele recebe o calor, tá? Outra coisa importante, se fosse máquina térmica e tivesse esses gráficos, tá? A gente descartaria a letra D e a letra A, porque ele não manda para a fonte quente, ele recebe da fonte quente. Então, ficaria em dúvida entre essas três. No caso aqui, se fosse uma questão diferente, pessoal, se fosse uma questão que envolvesse não refrigerador, mas envolvesse uma máquina térmica comum, tá? Deixa eu pegar aqui, vou mostrar aqui para vocês. Ó, se fosse uma máquina térmica comum, o que ia acontecer? Na hora de a gente analisar a questão, a gente descartaria alguma delas. De cara, nós poderíamos descartar a letra A e a letra D, tá? Se fosse uma máquina comum térmica, tá? Nós poderíamos descartar a letra B, porque não tem trabalho, e aí ficaríamos em dúvida entre a letra C e a letra E. A gente descarta a letra E, porque está vendo que não manda nada para a fonte fria. Isso aqui seria uma máquina 100% eficiente, só que a gente sabe pela segunda lei de termodinâmica que isso aqui não existe, tá? E aí a resposta correta seria a letra C. Uma questão bem interessante aqui, que segue o mesmo raciocínio do anterior, só que ao invés de refrigerador, aqui nós teríamos uma máquina térmica comum, normal, tá? Bom, pessoal, esses foram os exemplos de hoje, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí. Caso contrário, eu vou estar fazendo aqui a chamada e encerrando a aula e passando a atividade para vocês lá na plataforma, tá? Peço a vocês novamente que acessem a plataforma, que façam as atividades, tá? Porque é importante vocês fazerem as atividades, senão vocês podem acabar se prejudicando no futuro, tá? Então, alguma dúvida? Então, beleza. Estou terminando aqui. Vou fazer a chamada. Então é isso aí, pessoal. Aula encerrada. Até daqui a pouquinho. Deixa eu interromper aqui a gravação.